participando desse evento incrível que eu falei aqui nas entrevistas que eu dei, que só a TPM eu acho que poderia fazer, provocando essas reflexões e esses pensamentos com tantos convidados legais. Eu sou colaboradora da revista, né, colunista da TPM faz uns 3 ou 4 anos, em alguns momentos mais próximos, outros mais distantes, mas eu acho que contar um pouco dessa história tem a ver com o que eu quero falar aqui hoje. Isso começou quando eu tinha lá uns 30 anos, era uma executiva de marketing e comunicação totalmente workaholic e sentia que assim, a minha vida profissional tinha chegado num momento de revisão total, mas também não tinha muita coragem de fazer nenhum movimento radical nesse sentido. Aí minha filha nasceu, eu resolvi parar de trabalhar. Não é fácil, né? Porque a partir daquele momento tudo que me definia para o mundo passou a não fazer mais muito sentido. E aí é um pouco... Tá virando slide? Não. Eu tô tentando errar? Não. É um pouco aquela situação, né? Jantares inteligentes com pessoas inteligentes. Eu não sei se isso acontece só em São Paulo, se é uma coisa universal, mas sempre a primeira pergunta que as pessoas te fazem é: e aí, o que você faz? E aí não tinha mais muita resposta para essa pergunta naquele momento. Vontade de responder: não faço nada, né? Nada, tudo bem? Ou então, sei lá, cuido de projetos educacionais das gerações futuras, também podia ser uma resposta. Mas a própria preocupação com essa definição e com esse desconforto em não ter o que responder nesse momento provocou uma nova reflexão na minha vida de pensar, eu acho que aqui, nessa situação que eu estou vivendo, tem uma oportunidade de um recomeço profissional mais significativo para mim. Que basicamente foi o quê? Foi olhar para essas transformações que eu estava vivendo na minha vida e que eu acho que muitas pessoas ao meu redor estavam vivendo, que basicamente maternidade, vida profissional, o que eu quero fazer da minha vida, como é que eu quero organizar tudo isso. Eu resolvi montar com uma sócia uma empresa, terapia não estava sendo suficiente, tipo, vamos montar uma empresa, né, para tentar resolver esse problema. E aí, uma empresa, na verdade, de pesquisa, de minha voz não dá conta de falar tão alto. E a gente no começo, deixa eu ver se agora vai funcionar. Acho que não. Acho que tem que apontar para o aparelho. Até tem a ver com o que a Suzana falou ali. A gente no começo estava um pouco na moda naquela época, esses estudos biológicos e que, enfim, tentam explicar os comportamentos femininos a partir de diferenças do cérebro, dos hormônios, enfim. Não deixa de ser sedutora, né, essa ideia de entender, finalmente encontrar uma explicação fisiológica. Por que as mulheres fazem 18 coisas ao mesmo tempo e os homens não fazem? Ou por que a gente chora em comercial de margarina e os homens não? Ou por que a gente é tão ruim com mapa e eles são tão bons com mapas? Ou porque eles nunca encontram o que a gente pede para eles acharem? Então tudo isso vai ter uma explicação científica, não sei se procedente ou não, foi o começo do nosso negócio. Mas rapidamente eu percebi que minha praia não era essa não, que tentar entender as diferenças de gênero para mim estava muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. Eu resolvi estudar e passei a me interessar pela análise dos discursos, da mídia, da cultura, né? No meu caso, fiz essa escolha de estudar as revistas femininas. Que feminino é esse que é construído nessas revistas e que de alguma forma também pautam a nossa subjetividade. Uma delícia. Tipo, lições práticas das mulheres bem amadas para conquistar e manter o homem certo. Ou 50 atitudes essenciais para amar e ser amada. Leia, decore. Ou 26 atitudes para você conquistar o namorado dos seus sonhos. Ou
50 maneiras de ser adorada pelos homens, enfim. Nossas mulheres estão em busca disso, desse ideal. Isso não é explicado pelos hormônios, acho que é muito mais explicado por essa construção recorrente, persistente, que a gente cresce e vive absorvendo. E aí, assim, né, o pensador Edgar Morin explica pra gente que a cultura de massa, eu acho que a mídia é um discurso poderoso dentro dessa cultura no nosso mundo. A cultura de massa é um corpo de mitos, símbolos, imagens, que funciona como um sistema de identificação e de projeção e que também constrói a sua subjetividade. Então a minha ideia foi assim, o rosa, né, as meninas gostam de rosa porque os hormônios quiseram assim, ou porque a evolução das espécies quis assim, ou porque a Disney quis assim, né? Eu acredito mais que é essa última opção. E aí a gente pode olhar para trás e ver que cada época organiza uma narrativa, um discurso sobre o que é o ser feminino naquele momento. E quando a gente olha para trás e começa a ver que esse discurso, ele está articulado, ele é uma engrenagem de um sistema maior, um sistema hegemônico que nunca vai dar conta da complexidade do ser humano, mas que, de alguma forma, é construído para atender a interesse específico de uma sociedade, de um momento da história. Então, por exemplo, no início do século XX, quando as mulheres já começavam a ficar inquietas e querer procurar um espaço mais amplo de atuação no mundo, no espaço público, não por acaso surge um discurso, uma ideologia poderosa que confina essa mulher ao lar, que enaltece o papel de uma mulher que é uma mulher abnegada, que se sacrifica, que está interessada só no universo doméstico, como uma forma mesmo de conter aquela busca, aquela inquietação que começava a surgir, que de alguma forma ia contra uma ordem familiar conservadora, que eu acho que ainda era o interesse, por muito tempo foi, talvez de outra forma até ainda seja até hoje, de conter essa expansão. Na segunda metade do século passado, essa mulher abnegada, entregue e que acha bonito se sacrificar para viver pela família e tal, começa a não fazer mais muito sentido em relação a um capitalismo que começa a surgir e começa a precisar de uma mulher um pouco mais... Mulher que vai achar bonito encerar o chão não vai querer comprar uma enceradeira, né? Ou que vai achar bonito ficar lá no tanque não vai querer uma máquina de lavar. Então a dona de casa vira target nesse momento. E aí eu acho que tem toda uma nova representação do feminino que passa a existir, de uma mulher que está buscando uma liberdade, ali associada ao âmbito doméstico e esse universo mais doméstico. Depois temos essa história, vem toda a questão das lutas do feminismo, década de 60, década de 70. E é importante a gente olhar também que a gente não se esquecer que essa mulher emancipada que surge a partir do feminismo também de alguma forma está articulada a um interesse capitalista. Vamos dizer que o capitalismo dá um empurrãozinho para essa emancipação, porque emancipação também combina com shopping center. Então, mulher que trabalha, que tem seu próprio dinheiro, que quer ser livre, que quer fazer suas escolhas, atende de alguma forma também a esse interesse dessa articulação maior, de um sistema maior. Na década de 80, surge então essa representação da mulher que virou um estereótipo que perdurou, né, por muito tempo, de uma mulher emancipada, masculinizada, mal amada e solitária, né, que num polo, e no outro polo a mulher dona de casa, mãe de família e tal, e isso ficou ali por muito tempo também polarizado dessa maneira. E quando chega na virada do século, essas representações tão polarizadas passam a fazer mais um. Alô? Truque? Bom. E aí a gente que trabalha com marketing
e com pesquisa e tal, começa a surgir no começo do século XXI uma agonia, né, de responder essa pergunta: quem é essa nova mulher que está surgindo nesse século? Sempre a gente está falando de representações, né, de narrativas construídas que vão tentar sintetizar um feminino complexo em algumas linhas que atendam a essa necessidade de resumir mesmo, de sintetizar. E aí, o que acontece, eu trouxe esses dois exemplos, são duas reportagens das duas principais revistas semanais. É muito curioso, assim, porque essas duas reportagens, elas recuperam aqueles dois estereótipos que a gente viu no slide anterior, da profissional masculinizada e da mulherzinha que gosta de fazer a unha, e junta tudo numa coisa só. Então aqui a gente começa a ver essa ideia de que existe uma mulher híbrida, que é tudo ao mesmo tempo, e que de certa forma eu acho que é o que pauta até hoje a mídia feminina e os discursos sobre a mulher, de que é uma mulher que é tudo ao mesmo tempo. Então assim, né, rótulos não faltam, sempre lembrando que outro dia estava me perguntando, o novo homem, a nova mulher. Eu acho que a gente nunca deve perder de vista, quando a gente lê sobre isso, de que são rótulos e sínteses que são sempre restritivas e nunca vão dar conta da complexidade, da loucura e da nossa vida, da nossa existência. Bom, aí eu resolvi entrar mais fundo nesse trabalho de pesquisa. E há algum tempo eu iniciei essa pesquisa continua sendo atualizada lá na semiótica da PUC. Eu ainda faço esse trabalho lá junto com o meu orientador, que é o professor Luiz Aidar Prado. E eu me dediquei a estudar as publicidades que estão dentro das revistas femininas, as 3 maiores revistas femininas do país, que juntas distribuem 10 milhões de exemplares ao longo de um ano. Então, pensando que cada um desses exemplares é lido por 2, 3, até mais pessoas, muitas vezes, quer dizer, é uma fala eloquente que se espalha por aí. E aí eu fiz um recorte de 2 décadas, na verdade, a última década do século passado, a primeira década desse, num recorte de 5 em 5 anos, enfim. Isso tudo virou um material de quase 1.500 peças publicitárias que eu passei a estudar obsessivamente, discriminar e tentar separar. Não me interessava separar por produtos ou fazer uma divisão assim mais convencional. Eu queria achar assim, quais são os eixos temáticos, assim, quais são os temas que as publicidades e as revistas, porque essas duas falas se articulam, quais são os temas principais de quem quer falar com a mulher, o que eles estão falando e como eles estão falando. Basicamente, a pergunta que motivava era essa, né? Quem são as mulheres que habitam as revistas femininas do Brasil? Eu achei 4 categorias, 4 principais categorias. Essa primeira, que eu chamei de imersão do prazer, que vai ser um conjunto de publicidades, de anúncios, que é um pouco essa ideia de hipersensibilizar, né, nosso corpo, de ritualizar nossa rotina, de convidar a mulher um pouco com essa ideia de um prazer nos pequenos rituais, enfim. São convites, às vezes, não vou julgar se são bons ou não, mas só para a gente também ter em mente que é quando um banho deixa de ser um simples banho e tem que virar um ritual de prazer e plenitude, que não é mais só se limpar. A segunda categoria, que eu acho que essa também bastante numerosa, eu chamei de soluções pragmáticas de beleza, que são anúncios que vão... A gente aqui já está bem acostumado com isso. Anúncios que vão fazer convergir um pouco a ideia de que saúde é beleza, de que beleza é saúde, e enfim, manipular esse corpo, manipular essa pele, manipular com tratamentos, com discurso científico muito forte, com fórmulas, com procedimentos,
Mas basicamente por trás disso, um imperativo que a gente vê ali naquela primeira peça, que eu acho que permeia muitas delas, que é proibido envelhecer. Não dá para vocês verem ali, mas aquele primeiro anúncio tem essa frase, no age, proibido envelhecer. Ou aquele, qual é a sua idade? Jovem. Ou esse aqui que fala em preencher o vazio das rugas. Enfim, ou esse que tem uma mulher que se despedaça a partir do uso de um produto e surge como uma nova mulher. Então, esse discurso poderoso enfim, que vai estabelecer que a gente tem que ser jovem para sempre e tem que ser bela, magra e com a pele perfeita. Esse é um dos meus favoritos, foi a terceira categoria que eu chamei de romance ideal, que vai construir uma mulher que basicamente é uma mulher que se faz para o outro, né? Um outro que é uma autoridade masculina e aonde a conquista desse homem é o grande troféu da vida dela. Então eu adoro essa peça porque ela representa bem o que toda essa categoria vai dizer. Então diz assim, comprinhas na rotisserie, R$55. Uma garrafa de vinho tinto, R$45. Um vestidinho novo, R$120. Ele te ligar no dia seguinte, não tem preço. Então, assim, se a noite foi boa, se ela gostou, se valeu a pena, não pouco importa, entendeu? O que importa é que o troféu é que ele ligou para ela no dia seguinte. Isso resume muito o projeto afetivo que a gente encontra nas publicidades e nas revistas femininas, como aquelas primeiras chamadas que eu mostrei, a mulher se fazendo e se montando para conquistar o homem dos sonhos. A quarta categoria, que eu chamei de construção de si mesma, eu acho que no fim é a chave mais importante para a gente falar desses discursos das revistas. Eu acho que o pano de fundo dessa categoria é um pouco a ideia assim, pós-moderna de que a gente faz o que quiser com a nossa identidade, né? Que no momento onde não tem mais tradições ou instituições que vão ditar que eu nasci nessa casta e assim eu viverei, né? Que a gente pode então ter essa mobilidade social e se construir a partir disso. É um pouco essa ideia de que a identidade é um projeto, que você não é o que você é, mas o que você faz de você. A mídia se apropria desse discurso de uma forma quase, na minha opinião, quase cruel, porque isso confere uma ideia de um controle, de um pseudo-controle que a gente tem sobre a nossa vida e que a gente sabe que não é bem assim. Isso que eu chamo de o truque da autonomia, vou explicar aqui. É uma autonomia administrada, que essa categoria, esse conjunto, porque uma coisa assim, é importante a gente ver que quando a gente olha para o conjunto desse discurso, né, que a gente vê a potência dele. Então existe um paradoxo aqui que é assim, seja quem você é. Isso é uma coisa que a gente encontra, seja autêntica, seja você mesmo, você como você é, você de verdade. Então a ideia de que existe um eu a desabrochar, uma coisa quase terapêutica, né, de ser você mesma, mas por outro lado, um mude. Então assim, seja você, mas mude o tempo inteiro. A publicidade, as revistas vivem dessa lógica, né, de que a gente tem que mudar, tem que se rever a cada tempo, sempre associado a esses padrões de consumo. E aí as revistas trabalham muito com essa ideia da reinvenção. Quantas vezes a gente não ouve, não lê essa palavra virou um mantra na mídia, né? Reinvente-se, reinvente-se, reinvente-se. Um mantra poderoso e perigoso também, porque essa ideia de que você pode tudo, e as revistas vão trabalhar muito com esse comando. Então aqui, por exemplo, conexão, beleza, saúde e idade. O amanhã está nas suas mãos. É quase uma ameaça, né? Você adote esses procedimentos que o amanhã está nas suas mãos. Assim como esse mude agora o seu futuro.
Quer dizer, é um discurso potente que eu acho que a gente, se não prestar atenção, se não tiver um olhar crítico, um certo distanciamento em relação a isso, a gente acaba acreditando. E essa ideia de que só depende de você. Isso assim, impressiona a forma simplista também como essas receitas tentam dar conta de problemas, de questões complexas da vida. Então, 7 passos para um casamento feliz para sempre. Ou, eduque filhos brilhantes em 5 lições. São coisas que não complicadas a gente acreditar que a gente tem esse poder. É isso que eu chamo de um truque. E isso tudo acontece num ambiente de uma felicidade efusiva, de uma felicidade plena, que as revistas também insistem em nos convencer de que isso é possível. E aí essas reportagens, essas matérias, elas sempre operam num tripé, que a gente pode ver, se vocês notarem, quase todas as reportagens vão ter esse tripé, que basicamente é um método, uma pesquisa, uma novidade que vem de um campo científico, um especialista que vai embasar esse discurso e trazer credibilidade a esse discurso, e um personagem, que são as pessoas reais que vão dar seus depoimentos e exemplificar aquele método como sendo algo que foi bem sucedido, que elas aplicaram. Esse tripé vai estar sempre presente de alguma forma. Basicamente, quando você acaba de ler, bom, é possível, se eu fizer tudo direito, eu também vou conseguir. E as estrelas da capa, sempre sorrindo, sempre lindas, elas, de alguma forma, concretizam, no discurso das revistas, concretizam esse projeto. Então, elas estão ali para mostrar que, enfim, porque de alguma forma elas resumem tudo aquilo que a revista enaltece como o que é esse ser mulher. Então, frases do tipo, hoje sou uma mulher que tem tudo. Tem uma ótima, essa daqui, qual que era? Aos 41 anos, ela é uma das protagonistas da novela das 9 da Globo, vive um amor grande e generoso, educa filhos adoráveis e constrói um corpo de dar inveja. Agora, não vou contar quem é, mas alguns meses depois ela se separou. Então, para ela também não estava tudo perfeito, como a reportagem queria nos fazer acreditar. E o mais louco, assim, que a Nina outro dia escreveu sobre isso na TPM, é que essa narrativa começa a permear, quer dizer, as mídias sociais. Então, assim, quando as pessoas estão, poxa, agora eu tenho um espaço, agora eu tenho a mídia, agora eu tenho a câmera, e o que a gente vê são essas mesmas vidas de revista, essa mesma felicidade eufórica sendo espalhada ali também. Então, aqui, uns exemplos de imagens, mas, assim, é impressionante, é como se as pessoas estivessem editando suas próprias vidas, seguindo esses mesmos padrões, seguindo esses mesmos modelos. Ontem eu estava jantando num restaurante e tinha uma mesa ao lado com uma família, sei lá, acho que era um pai, um homem, uma mulher e um filho adolescente. E eles nos chamaram a atenção justamente assim, porque era um mau humor, eles não se falavam, era aquele jantar silencioso, constrangedor. Não estou fazendo um julgamento, porque todo mundo já passou por essa situação. Mas o mais incrível é que uma hora chegou um bolo com uma vela acesa, e devia ser aniversário do filho, sei lá. E aí, nessa hora, a mãe, eu acho, pegou o celular, tirou a foto daquele momento e deve ter postado no Insta, né? Tipo assim, o que as pessoas vão ver é só o bolo cantando parabéns, ninguém imagina o que estava acontecendo ali de verdade. Eu acho assim, eu tenho uma visão, assim, quero ser, né, otimista
em relação a tudo isso, pensando que essas mesmas mídias sociais, as mesmas ferramentas que estão a serviço dessas narrativas idealizadas e reais, elas também podem ser pontes para uma transformação. Então, óbvio, eu acho que a gente está diante, pela primeira vez na história, de uma oportunidade de fazer realmente uma revolução, de as pessoas usarem esses meios, usarem essa tecnologia que hoje está tão acessível, para realmente construir algo novo. Acho que tem muita coisa acontecendo já no mundo nessa direção, e eu acho enfim, eu acho que isso pode de fato ser uma transformação a partir de um momento onde essa autoridade discursiva de poucos grupos de comunicação se descentraliza e essas falas começam a vir de muitos lugares diferentes, de muitas vozes diferentes. Eu acho que é a chance que a gente tem de realmente fazer uma mudança. Eu acho, pensando nesses discursos de massa, nessa cultura de massa, se dá para fazer diferente, né? Eu acho que dá. Eu acho que eu trabalho muito de perto com a Natura, por exemplo, que é uma empresa que eu acho que faz diferente. Eu acho que provoca um olhar crítico, constrói marcas que questionam esses padrões, enfim, uma empresa gigante, uma empresa de sucesso, não é uma empresa de nicho. Então, acho que é um sinal de que é possível fazer diferente. E aí eu até trouxe para exemplificar uma coisa muito legal que eu vi acontecendo esse mês, que a Cláudia publicou, a capa da Cláudia foi a Fátima Bernardes, e ela saiu sem retoque, sem Photoshop. E há um ano atrás, a mesma Cláudia tinha publicado uma capa da Fátima Bernardes totalmente photoshopada. Então é muito legal perceber, né, que em um ano, enfim, alguma coisa nova pode estar acontecendo. E incrível como ela está 1000 vezes mais linda nessa de agora. Aqui está longe, vocês não conseguem ver, mas ela está muito mais bonita desse mês do que do ano passado. Essa pergunta, eu participei, né, da elaboração do manifesto do DPM, e essa pergunta acho que foi a pergunta guarda-chuva, né, que a gente fez e que eu acho que permeia todos os outros temas do manifesto. É uma pergunta que eu acho que cada um é que tem que responder, mas que eu acho que é legal a gente pensar que a gente vem há décadas ouvindo que a mulher é livre, que a mulher finalmente conquistou o poder sobre suas escolhas, o poder sobre suas vidas, e eu gosto sempre de relativizar isso, porque eu acho que a gente não é livre, não. Eu acho que a gente conquistou-se muitas coisas, eu acho que a gente deixou de obedecer a certas autoridades patriarcais e religiosas e médicas, enfim, mas eu acho que a gente ainda continua obedecendo muito passivamente outras autoridades que são relativas a esses discursos que eu mostrei. E, para terminar, eu trouxe minha filha, hoje tem 9 anos, mas quando ela tinha 6 anos, ela fez uma plaquinha que ela colocou na porta do quarto dela e que era para deter pessoas invasoras. E eu acho que a gente pode usar essa fala para deter projetos invasores e verdades invasoras que insistem em dizer quem a gente tem que ser.